Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, nós sempre estamos no dia e na luz. Portanto, a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque o globo terrestre tem variações de fusos horários, né? Mas aquele que faz as obras da luz está sempre na luz. Portanto, nós somos filhos da luz e do dia, e não das trevas e da noite. Por isso, vamos gravar aqui alguma coisa que certos teólogos talvez infringam. E nós vamos deixar claro. Teologia não é poesia. Ah, é bonitinho. É, mas a questão não é se é bonito, é se é verdadeiro. O que vamos discutir aqui é se a teologia é verdadeira, então você pode seguir o teólogo. Se não é verdadeira, então bonita não serve. A sequência correta é verdadeiro, bom, que é útil, e belo. Portanto, se uma coisa é verdade, se ela é útil e é bela, sim. Mas nessa sequência, exatamente nessa sequência. Verdadeiro, bom e belo. Não é belo primeiro, não. Ah, é muito bonito, ele fala muito bonito. O professor Marrão fala bonito. Ou o vereador, o presidente fala bonito. Não, beleza, não põe mesa, dizia minha avó. Vamos tentar o texto, né? Não se esqueçam de que nós temos um curso, né, que é a Jornada Arquetípica, ainda estão abertas as inscrições, com amplo sucesso. Há 27 anos atrás eu comecei esse curso. Não se esqueçam, inscrevam-se, porque vale a pena. Vamos agora ao nosso vídeo de hoje. Teologia não é poesia. Certos estudiosos da Escritura são românticos inveterados. Interpretaram várias passagens teológicas segundo o seu temperamento. Batizei esses falsos eruditos de teomânticos, unindo a raiz teo, Deus, a sílaba final da palavra romântico. Então, teomântico é um neologismo, criado por mim. Muitos teólogos estão aí, inclusos. São poetas que se fingem de teólogos. Um bom exemplo disso é a afirmação de que Marduk, filho de Enki, embora fosse o mais poderoso dos deuses, jamais pensou em tomar o trono de Anu, o rei do panteão sumério. Ora, na verdade, o motivo real é que o mestre, tradução do original Merodach, que é Marduk, era apenas um, e teria contra si os 11 dos 12 Danji, ou deuses superiores, os maiores. Todo panteão tinha 12 deuses maiores, 12. Então, ele teria Merodach, ou Marduk, era um dos 12. Se ele se rebelasse contra Anu, teria contra si todos os outros. Então, não é porque ele era bonzinho, ele era mais forte. Mais forte do que Anu, mas não contra os 12 Danji. Contra os 11, na verdade. Além disso, havia hierarquia. Ou seja, os Danji habitavam no terceiro céu, o céu do céu, o superior. Então, São Paulo fala que teve no terceiro céu levado por Jesus Cristo, onde viu coisas que analista a língua humana dizer. Nós sabemos isso. Então, o próprio Enki, seu pai, que é um Danji, seria contra ele. Por quê? Porque a ordem cósmica exige um chefe, um líder, um cabeça. Nem sempre é o mais poderoso, mas tem a capacidade de administrar, de coordenar. E isso foi dado a Anu pelos seus antecessores. Então, teria, portanto, 8 deuses menores. A segunda hierarquia depois do Danji seria os Anunnaki, são 300. E os Irigi, que são servos de todos os demais, são 500. Todos esses estariam contra o Marduk. Portanto, ele sabia. Logo, não é por ser bonzinho, nem porque, vamos dizer assim, que homem bom, que Deus bom. Então, com tanta força, com tanto poder, o Deus mais poderoso era ele. Sim, era o Deus mais poderoso. Mas teria contra si todo o panteão sumério. Logo, isso aqui é romantismo. Não era porque era bom, é porque ele sabia as consequências serão difíceis. Quando ele foi combater Tiamat, foi necessário que ele pedisse que cada deus lhe desse 10% do seu poder. Aí ele se tornou realmente o Deus mais poderoso de todos. Aí ele poderia vencer Anu. A partir daí, ele é o Deus mais cultuado na Babilônia. Mas, aí sim, mas ele não vai desafiar Anu, porque ele sabe que aí ele conseguiu também
né, a sabedoria do Pai, Enki, que é o Deus da sabedoria, né, e Nabu. Portanto, com essa sabedoria, agora ele estava imune. Seria a batalha na qual o valente Danji seria perdedor. Portanto, não era por respeitar a ordem cósmica, como eu já disse, nem por amar o sábio administrador dos céus, mas por estar certo de que seria derrotado. Marduk aparece na Bíblia. Marduk, ou Merodach, é citado na Bíblia, com seu nome original, e também associado ao título, o termo Bel. Tanto faz, portanto, Baal, Bel, como Marduk ou Merodach. É o mesmo Deus. Sendo o principal Deus patrono da cidade da Babilônia. Babilônia tem um templo a Marduk. Marduk é o protetor da Babilônia. É mencionado no livro de Jeremias profetizando sobre a casa da Babilônia. Jeremias profetiza que a Babilônia vai cair e os judeus serão libertos. 70 anos de cativeiro depois da liberdade. O texto de Jeremias 52, capítulo 50, versículo 2 é: a Babilônia foi tomada, Merodach está confundido, os seus ídolos estão abatidos e os seus deuses estão consternados. Jeremias, capítulo 50, versículo 2. Pronto. Então aqui está um simples profeta do Antigo Testamento dizendo que Merodach vai cair. Logo, ele não tem esse poder todo. Portanto, vamos deixar que cabe então uma foto ou uma estatueta. Nós temos uma estatueta de Durão Marduk no livro famoso Enoch Elish, que equivale ao nosso primeiro da criação. Então, ele é o herói principal, porque ele derrota Tiamat, que se rebela contra Anu. Pronto. Então ele vai defender não somente Anu, mas toda a hierarquia divina. Aí ele vai pedir 10% de cada deus. Cada deus vai passar diante dele, desfilando, e dando a ele 10% do seu poder. Aí ele vai se tornar mais poderoso. Mas aí ele vai saber, vai ter a sabedoria. E com a sabedoria de Nabu e de Enki, juntos, esses deuses disputavam quem era o mais sábio. Cada cidade que os cultuavam, uns é Nabu, os outros é Enki. Então, com a sabedoria, ele vai ter certeza de que será uma batalha perdida. Porém, o mais poderoso teomantismo, termo que eu criei, é o que foi plagiado pelos judeus de Gênesis 2, na criação. Isso é interessante. Eu já disse uma vez. Vamos repetir porque vale a pena. É a mulher, minha gente. A Gênesis 2 fala da criação do homem e da mulher. Enquanto Gênesis 1 diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, masculino e feminino os criou, homem e mulher os criou, depois os abençoou e disse: crescei, prolificai e povoai a terra. Gênesis 2, não. Coloca primeiro Adão, do barro. Então, são duas criações porque são dois deuses. O Gênesis 1 é o Deus verdadeiro, Elohim. O seu filho, Reshit, em hebraico, que equivale ao grego Logos, que São João defende Logos, e Arque. Então, Arque é da Bíblia dos 70, e Logos já do Novo Testamento. E também da Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria estava discutindo exatamente o que é o Logos, quem é o Logos, quando Jesus nasceu. Não é à toa. Foi lá, a embaixada de 15 gregos foram dizer a Jesus porque ouviram falar dele e eles confiaram que ele era o Logos. Está no Evangelho. 15 gregos saíram de Alexandria, no Egito, e foram dizer a Jesus. Ele recebeu. E então, Filon de Alexandria. Filon chefiava a embaixada. E João viu e ouviu de perto a conversa de Filon com Jesus. Portanto, Filon conclui que Jesus é o Logos, e por isso o Evangelho de João é o único que diz enarque enologos. Kai logos em prostonteon, kai teologos. Ou seja, o único Evangelho que está para os Logos é o de João, porque ele presenciou o encontro entre Filon de Alexandria, que é um sábio alexandrino, judeu, mas que pertencia à maior escola de sabedoria da antiguidade. Infelizmente foi incendiada casualmente por Júlio César. Agostinho de Hipona teoriza poeticamente, Agostinho vai ser, portanto, né, teomantismo, um teomântico. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele vai dizer, se Eva fosse tirada do pé, seria inferior a Adão. Se fosse tirada da cabeça, seria superior.
Portanto, convinha que fosse tirada do peito, onde está o coração. Ora, minha gente, isso é pura poesia. Mas para Agostinho, ser tirada do peito seria tirada do coração. Assim, a mulher, que deve ser o amor do seu esposo, e o esposo deve ser o amor da sua mulher, aqui tem uma frase poética que justifica porque Eva foi tirada da costela de Adão. Nada a ver. Isso aqui é um plágio. Então, esse laço amoroso entre o casal mítico é bonito, mas não é verdadeiro. Não é por causa dessa questão de que foi tirado do coração. Vamos dar a história certa? Vamos. Os eruditos católicos embarcaram na de Agostinho. Vamos derrubar todos. Esqueceram que Eva nasceu da costela de Adão porque há um mito sumeriano chamado Enki e não segue. O pai de Marduk, Enki, está em posição de poder inferior à sua. Ou seja, Enki é pai de Marduk. E no livro Enki não segue, é um poema, está numa posição menor. Então, no paraíso sumeriano, a mulher manda. A deusa Nino segue. Porque quando Anu decidiu casar os dois, deu de presente de casamento a Nino segue de Nun, o paraíso sumeriano. Portanto, o paraíso pertencia à mulher, não tinha, portanto, Javé. Javé não mandava lá. O Javé sumeriano é Enki, mas ele obedecia à sua esposa. Isso é, portanto, resíduo do Paleolítico. Por quê? Na Idade da Pedra, o Paleolítico, a mulher era a divindade, portanto, a senhora dos animais. Né? Então, senhora dos animais, o homem também se considerava um animal, como o filme Avatar. E não há, na Idade da Pedra, no Paleolítico, uma divindade que não seja feminina. Portanto, a mulher começa como sendo deusa. Isso vai fazer com que Maria tenha hoje, justificadamente, o culto que tem. É a base de tudo. Então, na hora da humanidade, né, a mulher é a deusa, a senhora dos animais. Então, as grutas rupestres, ou seja, a pintura das paredes das grutas, tem estatuetas de marfim, quer sejam pinturas das grutas rupestres, quer sejam as estatuetas de marfim, encontradas na cidade de Lucel, Ullendorf e Altamira. Temos o culto à mulher. Não há um Deus masculino. Isso vai acontecer muito depois. Ou seja, o machismo judaico vai acontecer. O machismo da Babilônia e do Egito vai acontecer. Mas, no princípio, portanto, é a mulher. Mater Dea, de os latinos. Mãe de Deus. A deusa mãe. Pronto. Aí está porque o movimento ariano é tão forte. Aí está porque, entre os druidas, os sacerdotes tiveram que se submeter às mulheres. A mulher, portanto, minha gente, é a coluna da família. A mulher é a única que é capaz de reproduzir aquilo que Deus fez. Um ser humano. O homem sozinho não faz isso. Claro que a mulher sozinha também não faz. Mas eles não sabiam disso. Os pré-históricos não sabiam disso. Então, as Vênus de Willendorf, ou então de Lucel e a Altamira, são exemplos de que a devoção mariana tem toda a razão de ser. São estatuetas femininas do Paleolítico Superior, conhecidas popularmente como Vênus. Inicialmente foram chamadas Vênus pré-histórica, mas na verdade são feias, são gordas, os peitos são caídos, as coxas são adiposas. O que se quer aqui é a mãe. Temos uma estatueta mais moderna aqui, onde ela tem um corpinho melhor, mas a cabeça não tinha importância, ou seja, não era o rosto. Portanto, não era, o que interessava aqui era sinais de maternidade, quadris largos, peitos grandes e as coxas cheias de celulite. Pois bem, essa mulher feia é exatamente a deusa. Maria é linda. Maria é linda, né? Até pelo nome. Maria vem de Miriam, quer dizer princesa. E para nós é a rainha do céu. Então, meu amigo, os símbolos ligados à fertilidade estão todos sujeitos à mulher.
As características principais são o destaque dado aos seios, ao ventre, aos quadris e às coxas. Ainda temos falta de detalhes, pois o rosto, os braços e os pés são minimizados ou ausentes. É um feito de pedra, marfim, de mamute ou de outro tipo de osso, ou de aveia cozida. Pintados ou em estatuetas, portanto, né? Escultura, a mulher é, na Suméria, a herança do empoderamento da mulher, que volta no cristianismo, religião na qual se destaca o elemento feminino como Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria, irmã de Lázaro. Portanto, minha gente, temos aqui no Novo Testamento, de novo, a volta da mulher empoderada. Essa revolução não é explicada pelo paleontólogo. Não se sabe como é que a mulher perdeu o seu papel de mãe. E como mãe, ela era, portanto, o sustentáculo da sociedade. Ela dava à sociedade, depois de 9 meses de gestação, um ser novo. Isso é obra divina. Claro, com o concurso do homem, mas não sabiam disso. Mas vamos voltar ao nosso vídeo. Nos empolgamos, né? Falamos de Maria. Mas não queremos que vocês vejam o seguinte. Gente, os protestantes, então, quando diminuem o papel de Maria, estão desconhecendo que, no começo da humanidade, na hora da humanidade, a mulher é o centro de tudo. A senhora dos animais. Isso ainda hoje existe na Patagônia. Portanto, quem considera Maria como tendo um papel menor é ignorante. Estuda história da arte. Então, voltemos. Maria é representada aqui como a deusa mãe, nem segue. E aqui, como Javé. Mas é esposo dela, contudo, tem poder limitado diante da sua esposa divina. Então, veja, é o matriarcado. Começa com o matriarcado. E aí, é daí que os sumérios vão fazer com que os judeus façam com que a costela de Adão seja a mulher. Curioso, né? Portanto, não deixa de ser um plágio, não, uma adaptação. Porque a Bíblia, toda ela não é copiada, mas adaptada. Mas os temas, a maioria dos temas da Bíblia, todos são sumerianos. A Bíblia nasceu na Suméria. É o nome dos nossos vídeos. Então, lá, agora começa, tá? Os sumérios não tinham tabu do sexo, minha gente. E em que possui sexualmente cada filho é gerado pelo união conjugal entre ele e não segue, sem nenhum problema. Ou seja, em que era muito macho, bom de cama, como dizemos hoje. E ele, junto com a sua esposa não segue, gerava filhas, e essas filhas, então, ele possuía sexualmente. Então ele possuía, é um cara família, viu? Possuía a mãe e a filha. Quem são os deuses sumérios? E aí não se compara nada, né? Aqui nós temos uma figura onde mostra Nino segue com asas em cima do pedestal e uma ave simbolizando ela, e em que está com o pé também em cima desse pedestal, mas jorrando água. Ele é o deus das águas e é o deus do poder. A única representada com água. Então Nino segue é a única representada como sendo alada. E os alados são superiores. À direita extrema, no quadro nós temos provavelmente Anu, o pai dos deuses, casando os dois e dando, portanto, a cada um a sua parte em Dilmun, o paraíso sumeriano. Muito bem. Então, é um quadro interessante porque é original. É um selo sumeriano. O fruto proibido do paraíso. Subtítulo. Né? Vamos encontrar tal e qual no paraíso cristão, o paraíso sumeriano. No mito sumeriano, são 8 frutos, não é um. Não é só a árvore da vida e a árvore da ciência. São 8. E todos foram plantados por Nino segue. Para quem? Para si. Nino segue, portanto, a planta 8 frutos. O prazer dela. O paraíso do um pertence a Nino segue. E ela escolhe um lugar e planta 8 árvores. E ela, com o poder dela, essas árvores eram frutos. E esse fruto será somente ela. A nenhum outro deus, nem a Nu, é permitido provar daquele fruto. Aí, já se vê a similitude com a Bíblia judaica. Por quê? O fruto proibido existe também lá no paraíso. Né? Mas, aqui são 8. Lá é o da árvore da ciência. Né? Mas,
o plágio vem agora, em que, transgredindo a ordem de Ninoseg, ousa comer os 8 frutos e incorre na ira da esposa. Pronto, agora ele tá, eu ia dizer um palavrão, tá? Mas me contive. Ferrado. Então, Ninoseg tem um poder fora do comum. Ela é a mais feroz da deusa e amaldiçoa ele. Amaldiçoado, ele começa, devido à ira dela, a morrer aos poucos, órgão por órgão. Cada órgão vai se deteriorando, deixando de funcionar, e em que vai morrendo sob um sofrimento inimaginável. Mas, a pedido de Enlil, irmão mais velho da tríade, portanto é Enlil, Enki e Ninoseg, cessa a trindade. Mas acima da trindade tem Anu, que é o pai. E Enlil, então diz, pai, Ninoseg está matando Enki. Se matá-lo, a água deixará de ser na terra. Sem água, não haverá, portanto, seres humanos. Porque nós não precisamos comer para viver. O Deus é imortal. Mas o ser humano precisa. O gado precisa. Então, a vida na terra depende da água. A terra já está aí. Mas é necessário que ela seja regada. E o Deus da água é Enki. Enlil, Deus do vento, da tempestade, que é quem causa o dilúvio, na Suméria. Então, pede a Anu, o pai dos deuses, que ordene a Ninoseg que devolva a Enki a saúde. O processo terapêutico usado por Ninoseg é simplesmente encostar a vagina no órgão em degeneração. Para nós é escandaloso, mas lembre-se, ela encosta a vagina no órgão, obedecendo a Anu, em cada órgão que está degenerado, ela diz, meu irmão, onde dói? Ele diz, meu estômago, meu irmão. Ela abre as pernas a cavalo e encosta a vagina no estômago e o estômago fica bom. E agora, o fígado faz o mesmo. Finalmente, a última parte, ela diz, ainda dói uma ponta, meu irmão? Ela diz, sim, as costelas. Aí está, nas costelas. É o último ponto. Está morrendo porque as costelas dele vão virar água. Vão virar pó. Então, ela, de novo, toma a posição de a cavalo, se acavala, encosta a vagina na costela. É o último lugar a ser curado. É a costela de Enki. A costela, minha gente, a bendita costela. Então é daí que a Bíblia vai tirar o mito de Eva sair da costela. A deusa monta sobre o toro gostoso, coloca a vagina sobre a costela. Duas coisas acontecem. Sanidade total do corpo do Deus, porque só faltava aquela parte do corpo para ficar sadia. E a criação da mais bela deusa de todas do paraíso. Sai quando Ninoseg encosta a vagina na costela de Enki, sai como vapor, aquela que se torna a mais bela de todas as deusas do paraíso. A bela Nanti, aliás, Ninti, que quer dizer Senhora da Costela. Literalmente, Ninti quer dizer Senhora da Costela. Pronto, minha gente. Está aqui o plágio. O agiógrafo copiou a narrativa, omitindo o que escandalizava o povo. Ou seja, o judeu tem um tabu sexual danado, mas o sumeriano não tinha. Ou seja, em que era infiel a Ninoseg. Então, filha, neta, ele traçava. Agora, ela não se incomoda, mas não podia comer os frutos da árvore que ela plantou. Ora, para nós, isso é uma coisa absurda. Mas vamos voltar a 7.000 anos atrás e perceber que aquele povo não pensa como nós. E é esta a origem da criação da mulher, em Gênesis 2. Mas aqui não vai chamar Ninoseg, vai chamar Havá, que é do árabe antigo, que é um Surri. Eu tenho uma admiração muito grande por esse teólogo. Ele é professor de religiões comparadas e mitologias comparadas, antes dessa ciência ter sido criada por Messias Eliade. Então, Havá é palavra do árabe antigo, segundo o Júlio Surri, e pode ser pronunciado Raya, ou suavização, Shaya. Traduz-se por Mãe dos Viventes. Pronto. Então, a Senhora da Costela, Ninti, vai ser, então, Shaya, ou Raya, ou Rava, Mãe dos Viventes. Assim, Deus criou a varoa, tirada do varão. Gênesis 2, literalmente, Isha,
o Aisha. Acho belíssima a pronúncia Aisha. Acho muito mais bonito do que Isha. Mas Adão diz, essa por fim é carne da minha carne e os meus ossos, porque foi tirada do homem. Então, por isso chamar-se-á fêmea, não é mulher. Aqui não se dá homem, não chama-se Eva. Então, Ish, hebraico, é macho. Isha, ou Aisha, é fêmea. Aqui nós temos a questão sexual. No gênero não, masculino e feminino. São os arquétipos. O eterno masculino e o eterno feminino. Aqui nós temos a questão da reprodução. Vamos ao paraíso terrestre, aqui temos a crônica de Eva e o princípio de tudo. E a árvore da vida, tem um quadro belíssimo, onde aqui está pegando o seio de Eva, mas por quê? Porque para sugerir, o autor do quadro que sugerir que havia um ingrediente inicialmente sexual na cena do pecado original. E Eva está pegando a maçã, que o idiota do Freud disse que era o símbolo do seio de Eva, porque a maçã e o seio, ele não sei porquê, né? Freud, Sigmund Freud, o genial Freud, interpretou que na Palestina daquela época tinha maçãs, não tinha, era deserta. A mão de Adão discretamente toca o seio de Eva. Isso é um resíduo da sexualidade original do mito. A maçã, fruto do pecado, é a interpretação errada dada por Freud ao seio de Eva. Não tem maçã no paraíso. Gostou da história? É hoje um capítulo da ciência criada pelo romeno Mircea Eliade. Mitologia e religiões comparadas. Na Bíblia, nada se cria, tudo se copia. Porém, o espírito do autor filtra o que a moral e a tradição hebraica prescrevem. Então, se você gostou da história, então vamos agora contar outras, se você quiser. E não se esqueçam, deem o seu joinha, né? Façam o sinal de like para que o vídeo seja distribuído e assim você fica sabendo que a Bíblia nasceu na Suméria, mas o espírito do geógrafo bíblico é outro. Os temas são os mesmos, mas a interpretação e o fundo moral é outro. Pronto. Aqui demos, então. O mito é sumério, mas a interpretação é outra. O espírito dos judeus tem a espiritualidade completamente diferente. Portanto, não podemos dizer que é um plágio, que a Bíblia é uma cópia da Suméria. Isso seria uma tolice. Não estamos dizendo isso, estamos dizendo que os temas são copiados. Até o próximo, então. Vou em frente. Não se esqueçam, deem seu like, partilhem, compartilhem, recomendem, e assim nós teremos mais audiência. E, como dizia em Beis Fed, ademã que eu vou em frente, porque cavalo nessa escada. Até o próximo.